para você que está assistindo mais um episódio do Pode Ser Café, assistindo e ouvindo, né? Hoje a gente também vai soltar esse episódio no Spotify, YouTube, todas as plataformas de áudio, de vídeo, a gente vai soltar só no YouTube mesmo, tá bom? Só no YouTube mesmo, tá bom? Tô aqui hoje no espaço dele, no ambiente dele, para falar sobre ele. Luca, se apresente. Muito obrigado pelo convite. Eu tô muito nervoso, é meu primeiro podcast. Bom, eu sou o Lucas Salazar, eu tenho 28 anos e de estrada aí, de trabalho, eu tenho mais de 15 anos e já trabalhei com tudo que você pode imaginar, mas tudo sempre voltado à experiência, a cliente e... Então, fiz teatro, trabalhei com produção cultural, trabalhei com eventos, trabalhei agora focado mais em comunicação, e aí agora mais focado em experiências, entregas e tudo mais. Então, basicamente, eu tô aí para tudo e queria agradecer mesmo o convite. Que massa, cara, que massa que você aceitou. E assim, muito feliz também que você ter liberado espaço pra gente gravar aqui essa sequência de podcast que a gente vai gravar. Cara, me fala alguns projetos que você já trabalhou. Você falou que já tem 15 anos de caminhada, né? Me conta alguns projetos que você já trabalhou. Eu vou fazer um café pra gente, tá? Tá bom. Eu me vestia de personagem, brincadeira. Isso foi meu primeiro trabalho, né? Mas eu sempre fui muito artístico e é aquilo, né? Sempre desde criança eu queria fazer a diferença e tudo mais. Então eu comecei fazendo personagem em festa infantil e eu era muito novo, então eu me divertia nas festas que eu basicamente não tinha, sabe? Então era bem divertido. E aí, depois disso, eu acabei indo pro teatro. E aí fiz Escola de Atores Wolf Maia, fiz Teatro Escola Macunaíma, fiz vários cursos, me formei em teatro, mas eu percebi que no teatro eu não queria estar tão... Assim, eu era muito artista e a única referência que eu tinha era novela, teatro, mas eu reparei que eu não queria muito estar à frente das câmeras, sabe? Inclusive, um pouco da ironia. Mas eu sentia que não era muito isso pra mim. Então eu comecei a dirigir espetáculos, dirigir projetos, dirigir campanhas e tudo mais. E aí eu acabei indo pra produção cultural, porque eu não queria mais estar no palco e tudo mais, então eu fui pra produção cultural. Só que a área de produção cultural é muito ingrata, vamos chamar assim, sabe? Porque você trabalha muito e você acaba não tendo visibilidade do seu trabalho, né? Porque você depende de leis de incentivo, depende de patrocínio. Então não dá pra, assim, né? Não dava pra ser um trabalho real que eu tinha. Então, automaticamente, da produção cultural, eu fui pra eventos. E aí, lá em eventos, as pessoas pagavam na hora. Olha que doido! Depois de sair do teatro e da produção cultural, as pessoas pagavam na hora. As pessoas viravam e falavam, ó, você vai receber tanto por X trabalho. Eu falava, nossa, que doido isso, né? Caramba! E aí, eu me apaixonei pela área de pavilhão, pela área de eventos corporativos, tanto que nunca mais saí da área de eventos corporativos. E tô nela até hoje, então trabalhei com várias produtoras e dentro dessas produtoras trabalhei com marcas como Nickelodeon, Disney, McDonald's, trabalhei na B Ferraz também, que é uma agência conceituadíssima de marketing, né? E depois eu trabalhei numa agência por muito tempo, freela, muito tempo, né? E aí eu comecei a me movimentar de que eu queria realmente fazer a diferença, de que eu queria realmente chegar no cliente final e falar que eu podia fazer aquilo e me sentir importante mesmo. E aí foi quando eu criei a Salazar, que a Salazar é uma derivação do meu sobrenome, né? Surgiu justamente porque as pessoas, quando elas me procuravam para resolver problema, era o Salazar, né? Então tudo era o Salazar, o Salazar, o Salazar. E aí virou a Salazar, porque era a empresa. E a Salazar, ela cresceu muito bem, de uma forma muito saudável, justamente porque a gente queria fazer a diferença para os clientes, a gente nunca teve tamanho, obrigado.
A gente nunca teve tamanho, a gente nunca teve opção de projeto. Então, esse tipo de projeto a gente não pega. A gente queria realmente ajudar o cliente e não demorou nem 6 meses de existência para a gente pegar a 99. E a 99 é um dos meus cases mais amáveis, assim, mora muito no meu coração, porque praticamente eu morava dentro da 99. Foi muito legal fazer absolutamente tudo para eles. Eles foram a minha primeira referência de startup, assim, porque a 99 é o primeiro unicórnio brasileiro, né? O unicórnio é uma startup que passa a valer mais de 1 bilhão. 1 bilhão, né? Então foi o primeiro unicórnio brasileiro. Então todo mundo que trabalhava na 99, isso 7 anos atrás, era muito feliz. E pra mim, que eu tinha vindo de agência, eu falava, caramba, as pessoas são felizes trabalhando. Que doido, né? Porque você vai de uma agência que é tudo muito doido. E também eu fui criado de uma geração, né, principalmente minha mãe, que falava muito sobre o emprego. Você tem que estar no seu emprego porque você recebe para isso. Você não tem que ser legal, sabe? E eu falava, como que não tem que ser legal? Eu vou sair da minha casa, vou passar a maior parte do meu tempo fazendo isso. Como que não pode ser legal? E aí na 99 era tudo muito legal. Tinha patinete, tinha, sabe? Tipo, era tudo muito legal. O nome das salas de reunião eram meios de transportes dos filmes. Então era uma coisa muito doida. E lá foi onde eu amadureci muito como profissional, porque eu precisava estar disponível. E ao mesmo tempo que eu era uma agência, eu era o Luca, né? Então eu podia ser o Luca que emitia uma nota fiscal PJ, vamos chamar assim. Então a gente fazia de tudo. Então, desde as campanhas de mudança da agência de viagem deles, a gente fazia uma ação de engajamento no escritório. Isso 7 anos atrás era muita novidade. Muita novidade. As pessoas não falavam muito sobre isso. E então foi uma experiência muito boa. Além das festas de final de ano, que são fantásticas, né? E a gente ganhou um título inventado pelos colaboradores de a melhor festa da história da 99. E ela tinha feito 6 anos já, naquela época. Isso foi Em 2017. no 6º aniversário da empresa. Não, eles faziam aniversário acho que em outubro, e aí foi a festa de final de ano em dezembro, entendeu? Então tinha entendi. essa divisão. Então a 99 foi muito pra mim. E aí, dentro do mercado de startup, até não entrando muito no lado de empreendedorismo, né? Entrando muito no lado de comunicação mesmo, é muito bonito ver uma startup, né? É muito bonito. E eu, mero mortal, olhando uma startup, falava, caramba, eu quero ter isso, sabe? Quanta gente, quantas pessoas felizes, as pessoas usando a camiseta da empresa. Então era muito, muito legal de se ver. Mas eram aspectos completamente diferentes. Uma startup é uma coisa gigante, né? E aí, dentro das startups, as pessoas mudam muito de marca. E aí, automaticamente, as pessoas começaram a sair da 99 e ir para outras startups, como a Yellow na época. E a Yellow, inclusive, era do mesmo dono da 99. Foram para Loft, que estava ganhando espaço na época. Foram para Log, que também é uma empresa gigante de logística, né? E é muito engraçado que a gente fala muito da Log como uma logística, mas como uma logística tipo de motoboy, mas eles são muito mais do que isso. Eles têm galpões, eles têm transportador, ele é uma transportadora real. E então daí a Salazar começou a ganhar muito espaço dentro das startups e a gente começou a se tornar meio que especialista em startup. Por quê? Startup gosta do BBB, que é o bom, bonito, barato. E principalmente, oi, eu tenho um projeto para amanhã. A gente consegue fazer? E esse projeto para amanhã acontece com muita frequência. Cara, isso é uma coisa que realmente eu vi trabalhando com você, do tipo, há 2 semanas, né, a empresa que eu trabalho, a gente fez um evento e, tipo assim, a gente tinha, na quinta-feira a gente fez o pedido, a gente precisava de pronto na segunda de manhã. E assim, foi uma coisa que realmente eu falei, olha, o Rafa, né, minha chefe, Rafa, a gente não tem tempo, mas olha com ele, porque eu já vi ele fazendo projetos que correram desse tipo, correram desse jeito. Então, tipo assim, sei lá, pro outro dia, para 2 dias depois, você precisa entregar. Então, assim, realmente, por trás das câmeras, é realmente isso mesmo. E é muito legal quando você fala assim, porque o projeto de vocês foi até tranquilo. Também, depois de alguns anos,
A gente está preparado para o problema, né? Eu levo isso muito para minha vida. Eu estou muito preparado para o problema acontecer. Quando nem é um problema tão grande, você fala, ai, nossa, bobeira, sabe? Mas um dos cases que eu amo falar, amo muito falar, que é um case de pessoa, que não é a Salazar, é o jeito do Luca, é essa coisa de agilidade. Em 2018, eu tava no cinema com meu namorado na época, no cinema no Shopping Cidade de São Paulo, que fica na Avenida Paulista, e a gente, depois que eu saí do cinema, tinha 32 ligações perdidas de uma cliente minha, uma cliente que a gente só tinha conversado, e eu falei, pô, 32 ligações perdidas numa quarta-feira à noite, vou ligar pra ela. E eu liguei pra ela, era a cliente da Log, a Lívia. E a Lívia virou pra mim e falou, Luca, preciso da sua ajuda. Sexta-feira é Black Friday. Black Friday, para uma empresa de logística, que é a Log, uma empresa de logística, precisamos criar uma ação de engajamento para Black Friday. Por quê? Na Black Friday, a Log trabalha muito, porque tem muita venda, muito trabalho. Então, a Log trabalha muito, muito, muito. Então, na hora, eu ao invés de virar de falar, putz, não dá. A gente sabe que o mercado de agências, o mercado de fornecedores, ele, por mais que ele seja uma coisa fora da caixa, eu inventei a minha caixa e eu parei ali. E não dá pra parar ali, sabe? Eu sempre fui a pessoa que eu preciso ajudar a pessoa, eu preciso ajudar o cliente, eu preciso até o máximo. Às vezes, o máximo é até um pouco demais do que eu posso. Inclusive, o Cas, que é o meu gerente, briga muito comigo por isso, mas pra mim, faz parte de mim. E na época, eu saí do cinema, falei pro meu namorado ir pra casa dele, saí do cinema e fui pra Log, que era na Alameda Santos. Ainda na Alameda Santos, muito pertinho. E a gente virou à noite, eu e ela, criando um projeto de atender 24 horas de Black Friday, sexta, sábado e domingo, para vários campos, Cajamar, Brasília, São Paulo, todos os lugares que eles tinham depósito e tudo mais, para presentear os colaboradores. Então a gente colocava geladeiras com alguns energéticos, a gente colocava alguns kit lanches, a gente fazia uma música, um engajamento mesmo, porque eles precisavam virar a noite trabalhando, entendeu? Cara, quando você fala disso, te interrompendo um pouquinho, você entende que é algo que não foi planejado, que as empresas elas deixam para a última hora porque elas entendem que existe os Lucas que vão conseguir resolver esse problema? Ou você acha que é tipo uma pira da galera da comunicação que tem uma coisa pronta, mas ela quer algo ainda mais e tá chegando a data e ela precisa fazer aquilo? Eu acho que é o contrário. Pensando no mercado corporativo, e assim, claro que toda regra existe uma exceção, a galera de comunicação tem muita ideia. A galera de RH tem muita ideia. Mas para você passar essa ideia para a gestão aprovar uma verba. Então, o que eu falo que são os nossos principais clientes não são aqueles que têm uma agenda anual organizada, sabe? Porque tem empresas que viram para você em janeiro e falam, eu vou precisar de tanto no ano. Cara, um sonho ter isso como cliente, essas empresas como cliente. Mas não é a realidade de todo mundo. Não dá pra gente se iludir. Por exemplo, eu tô com uma cliente atual, que eles são uma empresa pequena, que é uma empresa da Open Finance, né? É uma empresa de dados da Open Finance e tudo mais. E eles têm poucos colaboradores. E ela virou pra mim na quarta-feira e falou: preciso presentear meus pais. Os pais, porque é dia dos pais. E eu falei, tá. Sabe, ao invés de virar e falar, ai, nossa, se programar, você podia ter se programado. Cara, não deu, liberou uma verba agora, eu tenho X reais para poder usar e tudo mais. Então, o meu core, né, as minhas pessoas, são essas pessoas que ficam para lá. Porque eu ouso dizer que trabalhar com gente que tem verba definida é fácil. Sabe, trabalhar com essas empresas que viram para você em janeiro, planejando a festa de final de ano, é moleza. Difícil é você atender aquela pessoa que não tem isso, que não tem essa organização, que infelizmente tem uma equipe enxuta de marketing, de RH, e sobrou uma verba para fazer, quer fazer o que der. Cara, eu lembro lá no começo, quando a gente começou a conversar, tem o quê? Tem uns 3 anos que a gente conversa, né? Por aí. Que você virou pra mim e falou assim, fazer campanha pra empresa que tem dinheiro é fácil. É fácil. Difícil é você fazer para as empresas que não possuem esse dinheiro, né? Você mostrar para o McDonald's, sei lá, inventando o McDonald's, você mostrar para o McDonald's que
sei lá, 20 milhões de campanha é legal, funciona, é fácil, porque ele sabe o que é 20 milhões. Se você vira para uma empresa e fala assim, eu tenho uma campanha por 1 milhão. Cara, eu nunca nem fiz campanha. 1 milhão, muito grande. Então você provar para aquela pessoa que aquela campanha vale a pena é muito mais complicado. Tem projetos que a gente demora 6, 7 meses para conseguir aprovar, com versões e versões. Inclusive, um dos nossos principais cases com a Acreditas, que a gente fez um projeto de final de ano com a Acreditas, eu sou péssimo de data, mas em 2021, se eu não me engano, que foi pandemia. E olha que é recente, hein? Então, pois é, né? Eu tenho TDAH, então... e aí, foi acho que em 2021 mesmo, final de 2021. A gente fez um kit de final de ano para eles, porque não teria festa de final de ano e tudo mais, então a gente pensou no kit completo para eles, a gente teve ideias. Para você ter uma noção, a gente foi desde julho definindo o que seria esse kit. E quando eu falo definindo o que seria esse kit, não é com a certeza de que ia fechar. Porque podia chegar em dezembro e ela falar, putz, não deu. Ah, que pena. Foi de tipo, vamos mandar opções. A gente chegou a mandar umas 30 opções de coisas. Cara, e isso é tipo uma concorrência mesmo? Do tipo, eles estão olhando com outras empresas? Ou a vibe é tipo, a gente tem uma ideia que a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer te ouvir, só que eu não tenho a verba liberada ainda, por exemplo. Porque fica até complicado. Algumas empresas acabam nem fazendo desse tipo, né? Então, porque a partir do momento que você recebe ali um pedido de proposta, você já está desprendendo tempo, você já está desprendendo dinheiro também, porque você coloca outras pessoas para poder fazer as coisas. Você não faz 100%, então você já desprende outras empresas também. Então, cara, como que funciona esse processo do tipo... Você precisa ter um capital de giro gigantesco para você aguentar segurar essas pontas. Você tem uma relação tão boa com essas empresas que existe essa confiança do tipo, pô, eu posso fazer isso durante 6 meses, porque eu sei que lá no final ela vai fechar comigo, mas se não fechar esse ano, ano que vem ela fecha uma maior. É exatamente aí. Eu não sei as empresas e tudo mais, mas a nossa relação, a relação Salazar, e eu hoje é muito doido, depois mais pra frente quando a gente sair um pouco da questão Salazar, a gente brinca que a Salazar é como uma entidade aqui pra gente, porque a Salazar ela existe, os clientes conhecem a Salazar, as pessoas conhecem o Luca, e o Luca é assim, a Salazar é assim, o Luca vai até o final, cara, olha, chega a me arrepiar, o Luca vai até o final, o Luca não brinca de fazer... então, se precisar ter 32 versões, vai ter 32 versões. Se precisar putz, amassa o papel e joga fora, a gente faz dessa forma. Então, muitos clientes se prendem nisso e querem isso. Mas muitos clientes também não. Porque, por exemplo, dependendo vamos dizer assim, da abertura que você tem com a sua gerência, por exemplo, você consegue jogar uma ideia e eles falarem, legal, comprei a ideia. E aí você vai cotar. Dependendo da abertura que você tem, e vamos, um parênteses, vamos mostrar que o meu cliente é o trabalho dele me contratar. Ou fazer, mas é o trabalho dele. Então, quando eu falo que a gente vai fazer em conjunto, eu estou auxiliando o trabalho dele. Então, não é sobre vender, é sobre eu fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, por exemplo, você foi meu cliente. Você virou pra mim e falou, Luca, mudança de planos, tivemos problemas. Eu vou virar pra você e falar, ai, sinto muito. Ah, problema é seu. Não, não é problema seu, é nosso. Vamos resolver, vamos, entendeu? E eu sempre brinco, a gente faz uma roda na fogueira mais tarde, sabe? Principalmente com evento. Não adianta a gente achar de quem que é o problema. Ai, a culpa é minha, nossa. Tudo bem, vai dar BO no problema, a gente, no evento, a gente tem que correr atrás do problema. E então, existem clientes que confiam plenamente na gente e clientes que mudam de empresa, clientes que vão para outros lugares, levam a gente, inclusive essa cliente da Log, isso foi em 2017, 2018. Ela tá na Shopee hoje. Anteontem a gente estava num evento da Shopee com ela. Entende? Então, e não tô falando que foi o evento que levou a Shopee pra Europa num jato. Cara, era um café da manhã, se eu não me engano, era um café da manhã para alguns gerentes, porque teria uma reunião importante, elas queriam fazer alguma coisa. Luca, dá pra gente fazer alguma coisa? Então, é como se a Salazar e o Luca em si fossem uma extensão da possibilidade das pessoas. Porque é muito doido, a gente pensa
em como isso como ações de engajamento são supérfluos, até a gente ter que fazer, sabe? Porque a gente acha que, ah, não, pera, é só pegar, botar um negocinho ali, bota uma toalhinha, até dá problema. Quando você consegue fazer, quando você tá num dia bom pra fazer, você fica super inspirado. Faz isso todo dia. Aí você vai ter que ser bom naquilo. Você tem que fazer aquilo de uma forma boa. Ou, por exemplo, clientes exigentes. Então, a gente está falando de um gerente. A gente está falando de um cliente em potencial, de empresa, B2B, sei lá. São níveis diferentes, padrões diferentes, onde você precisa agradar essas pessoas e, principalmente, fazer com que elas se encantem com aquilo. Isso é o mais importante para a gente, dentro do mercado, assim. Então, se o cliente vai, pega a ideia, e isso acontece muito, tá? Acontece muito, porque eu me empolgo. Se você me chama para um briefing, eu me empolgo com você, e eu já começo a falar um monte de coisa. Depois, há 2 semanas, a pessoa fechou com o outro, sabe? Cara, isso é muito louco, porque, assim, eu como cliente, eu realmente vivenciei isso do tipo. Pra quem não sabe, a Encanto, né, empresa Uhum. do grupo do Luca, ela patrocinou o rebranding do café. Então, todos os kits que a gente recebeu foi da Encanto, a Encanto produziu. Na hora que ele surgiu com a proposta, eu perguntei assim, cara, o que que eu posso fazer? Ele virou e falou assim, o que que você quer? Então, tipo assim, realmente, eu senti uma vibe do tipo, pô, o cara, se eu precisar disso, eu vou conseguir isso. Por exemplo, isso aqui foi uma coisa que acho que você nem sabia o que era na hora, né? Você falou assim, Você falou garrafa de garrafa térmica. café. Aí eu disse, cara, eu quero uma garrafa de café térmica. Garrafa de café térmica, eu queria uma garrafa de café. E eu disse, como assim? Aí eu fui lá e mostrei que o namorado da minha mãe deu uma garrafa pra minha mãe dessa, que tava personalizada com a identidade visual da minha mãe, e eu achei muito massa. E aí eu falei, não, tem com café, tem tudo a ver com café, e aí eu queria colocar isso numa caneca, que é aquela que revela o logo, porque a gente tá apresentando o nosso novo logo. Então, assim, é muito doido, eu gosto muito disso, de entrar nessa pira com a gente, assim. Cara, e com o cliente que não entra nessa pira? Com o cliente que, tipo assim, resolve pra mim. Eu tenho essa facilidade. Eu tenho essa facilidade de puxar do cliente o que ele quer. Porque é uma das coisas que eu acho mais importante. Não adianta eu falar para o Café com Briefing o que o Café com Briefing quer. Não adianta, sabe? Nossa, mas o Luca tem milhares de experiências com isso. Tudo bem, mas o que o Café com Briefing quer? O que Acreditas quer? Sabe? Um outro case muito legal, e esse eu acho que foi o que mais bombou em redes sociais, nossa, e tudo mais, foi o da Quinto Andar. A gente fez um projeto em 2020, da Quinto Andar, porque a Quinto Andar é uma startup, né? E a Quinto Andar recebeu o segundo maior aporte imobiliário do Brasil naquele momento. E olha que engraçado, a Loft recebeu o primeiro maior aporte do Brasil. E também é nossa cliente. E aí a Quinto Andar entrou em contato com a gente falando: precisamos criar algo. Na primeira conversa que a gente teve com a cliente, quando você fala sobre comemoração, o que você pensa? Balão. Festa. A cliente queria mandar um balão para os colaboradores. E ela queria mesmo. E a gente estava nessa ideia, talvez porque a gente precisava mandar para casa das pessoas. Então a gente estava numa pira daqueles convites que você abre e ele explode, sabe? E ele solta umas coisinhas. Então é normal a gente chegar numa ideia e falar: nossa, aquela ideia parecia tão legal, mas não é isso. E aí a gente falou: pô, como que a gente vai enviar um balão para as pessoas? Tá, um balão é um problema. E se a gente mandar o balão para a pessoa encher? A pessoa encher? Não, a pessoa não vai encher um balão. E aí, principalmente, a gente conhecendo o momento atual das pessoas, a gente cria um storytelling para aquilo. Então, por exemplo, se eu colocar umas camadas dentro do projeto, o cara vai querer encher o balão dele. Entendeu? Mas se eu mandar um balão e um enchedor, ele vai falar: eu não vou. Não vou encher. E principalmente quando a gente fala sobre marcas, quando a gente fala sobre engajamento, employer branding e tudo mais. E no final, a gente fez uma pesquisa sobre como era, de onde veio a Quinto Andar. A Quinto Andar veio da faculdade de Stanford, né? Se eu não me engano. Mas lá tem esse hábito de ter as fraternidades, jaqueta de fraternidade. Cara, na hora me veio um estalo, eu falei: vamos fazer uma jaqueta de fraternidade.
E as jaquetas são jaquetas. A gente mandou fazer a jaqueta do zero. Não é como se a gente fosse num fabricante de jaqueta. A cliente escolheu o tecido da manga, a cliente escolheu o negócio do punho, escolheu como que era o elástico da coisa, como que era o botão, escolheu tudo. Escolheu a grade, qual que era o tamanho que a gente ia se basear como grade. E no final, e aí quando você fala sobre entrar na pira, eu só tinha pensado na jaqueta. E aí eu pensei também nos patches, né? Das pessoas, das fraternidades, tudo da Quinto Andar, onde as pessoas colocassem da forma que elas quisessem. Porque quando a gente recebe um personalizado, normalmente já tem um logo aqui, você não tem muita escolha. A gente mandou uma pastinha com patches de vários tamanhos para as pessoas colocarem termocolante. A gente ensinou e tal, com ferro. E aí teve pessoas que colocou um negocinho aqui, pequenininho, usou uma jaqueta super estilosa, azul. Teve gente que colocou nas costas, teve gente que colocou em tudo. E a gente deu essa possibilidade de escolha para a pessoa. No final, quando a gente apresentou essa jaqueta, apareceu mais verba. E a gente mandou não, a Quinta Andar é do grupo Google, né? Não sei se era na época. A gente ia mandar uma Alexa para que eles pudessem ter a casa inteligente, que a Quinta Andar estava lançando a campanha da casa inteligente, na casa do futuro, na verdade. E aí, para ter uma Alexa. Não podia ser a Alexa, tinha que ser uma Google Nest. Então, a gente conseguiu uma parceria com o Google, onde num kit a pessoa recebeu uma jaqueta, os pets, alguns pins daqueles de premiação e uma Google Nest na caixa, escrito Casa do Futuro, nananana. Cara, que colaborador que não amaria ganhar um kit desse, sabe? E foram mais de 2.000 colaboradores na época e entra na pira. Quando o cliente tá afim, ele entra nessa pira. Só que ele precisa ter a abertura da gerência. Então é por isso que vários projetos às vezes não voltam, porque engaveta. Chega lá, a gerência fala, nossa, mas eu vou gastar com Google Nest, eu vou gastar com jaqueta de couro, com manga de couro. Putz, não vale a pena, sabe? Então vai muito da cultura, vai muito da cliente, vai da cliente final, de falar, pô, tive as ideias com o pessoal, agora a gente vai ter que fechar alguma coisa, sabe? Mas a gente não dá nenhuma dessa obrigação, a gente não tem aquela coisa burocrática, a gente, né? A gente dizendo eu mesmo. Eu não gosto dessa coisa burocrática de tipo, a partir do momento que eu te der uma ideia, a gente vai assinar um contrato. Não é orgânico. Cara, se você quiser levar minha ideia, fica à vontade, o importante é dar certo, sabe? O projeto pra você. Cara, isso é uma coisa muito louca, né? Mas quando a história é bem contada, quando você consegue explicar para o cliente, ali fica muito mais fácil. Eu Sim. tava lendo ontem, vendo uma videoaula sobre fluência. Basicamente, resumindo, o professor ele falou assim que a gente entende que fluência é muito a questão do tipo, eu consigo entender inglês e falar em inglês. Mas a fluência vai muito além disso, ela fala também do quesito, por exemplo, eu entendo de marketing. Eu sou fluente em marketing, eu entendo de Ah, marketing. legal. E aí tem um rolê que é do tipo, o cliente, quando ele não conhece aquela ideia a fundo, quando ele não entende aquilo a fundo, fica muito mais difícil dele aceitar. E aí ele fez um teste falando do tipo, qual que é a vitamina tal e qual que é o nome da vitamina em si. E aí todo mundo falou ácido tal coisa, acho que era B12. Ácido tal coisa? Não, isso aqui vai fazer mal pra mim, não sei o quê. Aí se fosse B12, não, isso aí eu quero. Entendi. Entendeu? Então, tipo, é muita questão da fluência. Então, quando você conta essa história pro cliente, quando você explica pro cliente que, ó, é desse jeito, vai correr desse jeito, e esse é o resultado que a gente vai alcançar, fica muito mais fácil do cara aprovar a ideia. E eu acho que isso é o maior gargalo da galera da comunicação, que tem um medo de apresentar um plano e o cliente pegar e fazer com outra pessoa. Cara, todo mundo tem ideia. O cliente está te procurando justamente pelo fato dele querer trabalhar com você, Uhum. sabe? Porque ele poderia procurar outra pessoa e outra pessoa ter outra ideia também. Então, quando ele falou isso, me deu esse estalo. Eu falei assim, nossa, que foda. Porque há um ano, mais ou menos, a gente começou a apresentar propostas com um cronograma de 6 meses de trabalho Uhum. já feito. Ó, em 6 meses, esse aqui é o nosso cronograma básico, né? Base. Mas a gente já apresentava algo para o cliente. E isso facilitou muito o nosso fechamento com o cliente, sabe? E Uhum. também para a gente se organizar e alinhar a expectativa. Porque o primeiro mês, geralmente, a gente não tinha nada. A gente não conseguia publicar nada, por exemplo, nas redes sociais, porque era um mês de estudo. E o cliente ficava tipo assim, pô, mas já tô pagando um mês e o cara não tá fazendo nada. Então, ajudou muito a gente a alinhar essas coisas, sabe? Então, cara, muito massa isso mesmo. E você falou um ponto sobre entregar as coisas na casa do colaborador. Uhum. Duas coisas. A primeira, cara, a gente tem o parceiro, a Coffee Mais, né? A gente tá gravando em São Paulo isso daqui.
E olha que louco, a Corp Mais, ela, para todas as pessoas terem uma experiência interessante, por exemplo, a gente tem gente do Sul, a gente tem gente aqui de São Paulo mesmo, a gente conseguiu juntar a agenda de todo mundo, né? Que legal. Mas ela vai conseguir entregar na casa de cada um o kitzinho que a gente entrega normalmente, Que legal. ela vai mandar para casa de cada um. Então você vai receber em casa também o seu legal. kitzinho, tá? Eu adorei esse café, inclusive. Bom, não é? Cara, eu trabalho numa empresa de RH, né? Eu trabalho com uma empresa de RH. A gente falou muito aqui sobre colaborador. A questão da log, de ter as pessoas com o kitzinho, com o frigobar, com energética, etc. Cara, essa experiência do colaborador, ela influencia nas pessoas quererem trabalhar na empresa e elas ficarem na empresa também? É muito doido quando a gente fala sobre isso, porque isso é todo um conceito, né? É o employer branding, employer experience, é todo um conceito, e esse conceito se modifica todos os dias. Inclusive, se você quiser dar um overview sobre o que é o assunto também, Ah, porque eu amo. eu já fui pulando, né? Eu amo, não, beleza, eu amo. Não, então, employer branding, ele é como se fosse realmente um braço aí de marketing, né? Focado realmente no colaborador, focado na jornada do colaborador, onde passa-se, né, depois de uma evolução da jornada corporativa, passa-se a... Todas as empresas são interessantes. Vamos dizer que há alguns anos, não dizendo que o employer branding seja algo novo, tá? Ele é algo muito antigo. Mas na pandemia isso se intensificou muito. E antigamente você não sabia como era trabalhar no Itaú, a não ser que você conhecesse alguém do Itaú. Só te cortando de novo. Na pandemia, você imagina que isso se intensificou porque as pessoas. Porque as empresas não tinham outras opções, por exemplo. Pô, você tá no ambiente de trabalho, você consegue montar as coisas, né? Agora, se você tá todo mundo dentro de casa, como que você vai organizar isso pro colaborador? Você imagina que foi nessa vibe? Não, eu digo mais na questão de redes sociais, na questão de cuidado com a abertura das redes sociais, o LinkedIn e etc. São formatos, as startups principalmente foi disso, onde as pessoas começaram a abrir a mente delas de falar assim, pô, mas se lá na empresa tal o cara é bem tratado, por que eu tô passando por isso aqui? Recebe um MacBook em casa. Entendeu? E não tô nem dizendo de mimos, eu tô dizendo de tratamento, sabe? Como eu falei, a minha relação com o trabalho fixo, minha relação com o trabalho fixo sempre foi muito difícil. E é muito doido quando eu falo da minha infância, porque faz muito sentido pra mim. Eu sinto que eu tô na área certa porque eu escolhi isso desde que eu era bem criança. Porque quando eu comecei a trabalhar, que minha mãe virava e falava, você não pode ficar só 3 meses numa empresa. Isso vai manchar a sua carteira. Manchar a sua carteira. E eu falava, gente, mas eu não gosto de trabalhar lá. Não, mas você tem. Eu não tenho. Saúde mental vale muito mais. E eu nem sabia o que era saúde mental, era uma criança. Mas sabe, tipo, esse quesito da minha mãe, por exemplo, ter trabalhado 3 anos numa empresa que ela odiava trabalhar. Odiava, porque maltratavam. Ela era a única mulher da equipe. Minha mãe é analista de sistemas, então eu tenho muita referência do mercado corporativo por causa da minha mãe. E ela era a única mulher. E aí faziam brincadeirinhas. E a empresa nem aí. Isso a gente tá falando de uma geração só, né? Se voltar algumas outras gerações aí, Exato. as pessoas elas começam com 18 anos, aposentam com 50 anos na mesma empresa, exato. E hoje, não dizendo que não tenha essa referência de manter-se na mesma empresa, vai de cada um, isso é muito importante, mas não com a questão do employer branding, as marcas começaram a abrir o olho de tipo, por que eu tô perdendo funcionário para, por exemplo, na época da 99, né? Por que eu tô perdendo funcionário para Loft? Que perdeu-se muito funcionário. Quando as startups começavam a surgir, ela começava a pegar equipes inteiras. Eu lembro de uma equipe de people, que é RH, né? Uma equipe de people ir inteira de uma empresa para outra. Porque já vai o gerente já leva o assistente já leva o analista. Não, ao contrário. E aí, então, por que eu tô perdendo talento para aquelas pessoas? E aí foi daí que veio esse conceito de employer branding, employer experience, que foi justamente vem vindo justamente do manter o talento ali. E aí entra muito de uma palavra que por mim eu tatuaria na minha testa, que eu uso para absolutamente tudo, que chama valor agregado. O employer branding nada mais é do que valor agregado. Se
e aí entra em muita discussão, pessoas de employer branding discutem muito sobre isso, de tipo, kit onboarding é employer branding, evento é employer branding, happy hour no fim do dia é employer branding, cara, tudo é employer branding. Basicamente tudo é employer branding. Eu tô conversando aqui sobre as nossas experiências de empresa é employer branding, porque eu vou falar bem de uma empresa que eu trabalhei, você vai falar bem de uma empresa que você trabalhou, então isso é employer branding, sabe? E todas as ações, elas começaram a ser vistas de uma forma diferente, de tipo, eu preciso reter meu colaborador. E que seja uma coisa meio focando aí em LGBTQIAPN+. Então, por exemplo, tem empresas que 5, 6 anos atrás proibia você ir de shorts trabalhar. O que define os shorts? Cara, ainda hoje, empresas que. É muito bizarro isso, né? Empresas que são consideradas empresas novas, jovens, sabe? Que a maior parte da galera que trabalha é a galera jovem. Que, por exemplo, aqui em São Paulo o clima é até frio, né? Assim, Tem as 4 estações do ano num dia. São Paulo é assim. tem esse rolê, né? Mas, por exemplo, cara, um verão em BH que a gente não tá acostumado, pra gente 24 graus é muito quente já, sabe? Ué, aí tem dias no verão que chegam a 30 graus. Pô, você ir trabalhar de calça 30 graus, assim, é sofrido, sabe? É realmente sofrido. Então, E aí você vai dizer que isso não é uma jornada do colaborador? Sabe? Você virar pra mim e falar que isso não é sobre a jornada do colaborador, isso é sobre a jornada do colaborador. Só que aí entra em buracos muito mais embaixo, mas de tipo, como que eu vou fazer o meu colaborador se sentir à vontade pra vir? Cara, se eu não posso deixar o meu colaborador vir de short porque vira abuso, vamos criar uma história do porquê que ele não pode vir de shorts. Não vem simplesmente proibindo ele vir de shorts. Cria uma estratégia. Sabe o famoso tapa com luva de pelica? A gente sabe que em empresas existem regras, beleza, mas faz o cara querer participar daquelas regras, não faz ele querer odiar aquelas regras. E aí, com isso, dependendo da visibilidade que você for fazendo, e eu falo sempre do Itaú, porque o Itaú é uma empresa completamente à frente do seu tempo. Itaú é fantástico. O Itaú, quando ele sente que ele está no caminho errado, ele cria um novo caminho. Assim, de uma genialidade assustadora. E o Itaú é um exemplo desse. Porque todo mundo fala, porque banco é isso, banco é coxinha, o Itaú é uma das empresas que mais faz ações de engajamento para os colaboradores. e assim, desde o estágio até o mais alto dos cargos, todas as pessoas querem trabalhar no Itaú, Tem né? fila, né? Uhum. Cara, a gente tá falando de bancos aqui, não sei se você chegou a ver, não vou mencionar o nome, mas teve um banco que ele soltou um manual de vestimenta. A gente viu. Chegou a ver, né? Todo mundo de employer branding conversou sobre esse tal desse manual. Qual foi a sua opinião sobre isso, cara? A gente riu muito, vai. É divertido você parar para pensar dessa forma. Mas, quando você fala sobre jornada do colaborador, você não pode esquecer que é jornada do colaborador. Entendeu? Se você vir, que era uma das coisas que mais me pegou ali era unha feita e capinha de celular velha. Você vai me dar uma capinha? Você vai me dar? Porque você tem que me dar. Você não tem que comprar. Você tem que me dar uma capinha. Aí eu uso a capinha nova. Porque o seu colaborador, ele tá lá por você. Por mais rebelde que o colaborador seja, cara, ele já levanta todo dia para vir trabalhar. E isso já tem que ser valorizado, sabe? E aí, se você não dá a possibilidade dele fazer aquilo, e aí, por exemplo, unha feita, tem que estar com a unha feita. Cara, eu não tô falando de um setor comercial. Por exemplo, se você vai fazer uma cartilha para o setor comercial, conversa com o setor comercial. Não joga no e-mail. Mandaram no e-mail da equipe, da empresa inteira, sabe? E, inclusive, até hoje eu não vi relatos da comunicação, porque essa empresa tem um time muito bom de marketing, de marca empregadora. Então, até hoje eu não vi relatos muito sobre essa equipe. E é uma empresa realmente que todo mundo quer trabalhar, sabe? É uma empresa que é muito desejada e concorrida também, sabe? Quando você vê vagas no LinkedIn que são, sei lá, milhares de pessoas fazendo inscrição para uma única vaga. Então, eu realmente não sei como que foi o feedback disso, sabe? Não sei como que foi, se tipo assim, se eles pausaram a ideia e tudo mais. Mas, cara, dito isso, aí vem outra questão
que é muito louca, que é a gestão de crise. Porque existe a gestão de crise quando a marca pública, que aconteceu nesse Uhum. caso, né, no exterior, mas também existe internamente, né, cara? Do colaborador se sentir também seguro de estar trabalhando ali, sabe? Se sentir à vontade de Sim. estar trabalhando ali, isso também considera uma crise. Cara, tem como consertar essas coisas? Muito, 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 muito. Tem uma profissional de employer branding, o nome dela é Jéssica Borsari. Ela trabalha na Cora. E ela é um gênio. Eu já tive aula com ela, masterclass com ela, ela é um gênio. E também já foi minha cliente. Ela é um gênio. E ela sempre fala: mais humano do que você pedir desculpas por um erro, não existe. Não tem problema você chegar para o colaborador e falar: colaborador, me desculpa, eu fiz errado. Não vai mais acontecer. Ó, tá aqui meu plano de mudança. Pronto. Se o colaborador vai olhar e falar: nossa, ó lá, tá super dedicado em resolver o problema, eu vou mudar por quê? Então, dentro desse mar aí de ações para o colaborador, dá muito para resolver. Muito, muito, muito. Então, a resolução ela tem que começar de onde foi o foco do problema. Então, não adianta você virar, por exemplo, depois que lançou essa cartilha e viralizou num nível, você chegar, sei lá, numa matéria no Estadão e falar: não ligamos, não estamos mais nos preocupando com esses detalhes, contrate-nos. Não, você tem que ir direto no seu colaborador. Quem mais se sentiu ofendido com isso? Foi seu colaborador. E ele que vai botar pra fora pra poder É. publicar o textinho no LinkedIn. Olha, gente, rolou isso, isso e isso aqui. Mas hoje tiveram uma ação que eu achei muito legal. Foi muito legal que eles entenderam o erro e tudo mais. Uhum. Enfim, é esse colaborador que vai fazer isso também. Então, pode seguir, eu gosto desses Não, e é interrompidos assim. exatamente isso. Quando você está falando sobre LinkedIn, a grande maioria das marcas hoje em dia tem o tal do influencer da marca, né? O time de influencers da marca, que são pessoas que vão falar por aquela marca, são pessoas que vão incentivar. Porque, por exemplo, o Matheus trabalha com programação. O Matheus não é muito ligado em rede social. Mas o Matheus está super mal com aquela situação. O Matheus também não gostou daquela situação. Então, o influencer vai representar o Matheus naquela situação. Time, galera, ó, eu que sou gente como vocês, vamos resolver, vamos juntar, vamos, sabe? Porque a pessoa se sente ouvida. E eu sempre comparo empresa, serviços com relacionamento. Sempre, sempre, sempre. Desde sempre, desde relacionamento com familiar, relacionamento com amigos e relacionamento amoroso, por exemplo. Você não acorda todos os dias amando o seu namorado, sua namorada todos os dias. Você quer jogar uma bomba nele às vezes. Bem, te amo, tá? Todos os dias, tá Eu bom? também te amo. Todos os dias, tá? Nunca disse isso, eu não concordo com essa fala, tá bom? Mas você quer socar a boca da pessoa um dia, você quer sumir um dia. Então, o trabalho, eu sinto que ele vai muito nessa mesma linha. Porque é na linha do tipo, hoje eu não queria nem levantar da minha cama. Não é sobre a empresa, é sobre mim. Não é sobre meu namorado, é sobre mim. Entendeu? Então, quando a gente inventa que tem até um termo que roda pelo LinkedIn, que é o LinkedDisney, né? Que parece que tudo é muito bom, você também não é uma estratégia legal, sabe? Cara, eu tive um trabalho de faculdade que era justamente fazer o oposto disso sem falar mal de uma marca. Aham. Era tipo assim, foi com o Héctor, inclusive, que é meu parceiro do Pad Branding, que a gente tinha que montar um textão de LinkedIn que no final desse errado, sabe? Do tipo Caramba. assim, a gente tá tão acostumado com as empresas, as pessoas contando uma história que começou toda errada e que deu certo, Uhum. que a gente tinha que fazer uma campanha para uma marca que desse errado. Eu lembro que na época a gente fez do Usain Bolt, se eu não me engano, sabe? E aí a gente fez, tipo assim, o foco nele, ele correndo assim, e aí caiu o negócio. Ah, Ele pulava, ele nem aham, pula no atletismo. Mas não, foi o Bolt não, foi uma pessoa de atletismo. aham. Ele corria, pulava, caía, corria, pulava, caía, corria, pulava, caía. E aí a gente pegou um nome que era referência. Que a gente não precisou deixar explícito. Ele chegou, ele não passou na corrida e tal. A gente só Uhum. falou assim: seja como ele. Porque todo mundo já conhece a história dele, Sim. sabe? Então a gente só falou assim: seja como ele. Pô, vão rolar coisas ruins. A gente não chegou, não precisou falar o final bom. Mas rolaram coisas ruins com ele. Nessa corrida, necessariamente, ele perdeu. Mas, se você for como ele, você vai ganhar também. Você vai se esforçar e vai ganhar também. Então foi nessa vibe, sabe? Sim. Só que
pô, puta trabalho. Porque a gente ficou assim, meu Deus, como que eu vou falar uma coisa, como vai ser bom, Aham. só que falando mal de uma marca, E ninguém quer sabe? ser visto falando mal de algo, né? Sim, Eu acho que aí na era da depende. rede social, assim, eu acho que as pessoas estão nessa de não querer. Eu vou falar mal do café com briefing? Imagina que eu vou falar mal do café. E se um dia o café. Sabe, essas coisas? É muito doido. Então é muito mais difícil você falar. Então é muito mais fácil você florear e falar: não, no fim tava tudo bem. No fim foi ótimo. Não, gente, não foi legal pra mim, não deu certo, sabe? Caí pra caramba. Sim, assim, eu falei depende, porque, por exemplo, você conhece uma marca que chama After Hype? Nossa, não. É maravilhosa, tem a Adênia como representante, Aham. é um fantoche, né? E, cara, eles vendem desagendas. E é uma desagenda para pessoas chatas. É Caramba! basicamente isso, sabe? Eles trabalham em cima dessa ideia de tipo, eles são chatos, sabe? E eles entregam coisas chatas, e Uhum. só que assim, todo mundo quer por causa disso. Essa Adênia, ela reclama de tudo, xinga Entendi. tudo o tempo todo. Por exemplo, ia ter um encontrinho com fãs dela, coisa do tipo assim, e ela falou assim, já avisando que não ia tirar foto com ninguém. Eu falei, não vou tirar foto com ninguém, já avisei, sabe? Então, assim, isso também às vezes funciona, Funciona. É cara. um outro lado do Só marketing, né? que é muito mais difícil de fazer É, porque o nosso cérebro está acostumado com uma coisa. E é. quando você vê uma coisa totalmente ao contrário daquilo, é aquilo que eu falei sobre a fluência. Pô, a gente Aham. tá 100% acostumado com coisas boas. Você vai chegar no seu cliente e vai falar assim: vamos falar mal do seu produto hoje? É. Sabe? Não, e também o falar mal é assim, às vezes vamos só falar a realidade, sem precisar exagerar mais, aumentar, que é um. Eu sempre brinco do melhor produto do ano, segundo quem? Sabe? Tipo, então é muito nesse caminho de a gente tá muito acostumado a pular os percalços e chegar no fim e falar, no fim deu certo. Mas e o caminho, a Rita Von Hunt, sempre fala, ela fala numa entrevista com o Marcelo Taz que a vida é o caminho entre os seus objetivos. O que é a vida? Exato. É o caminho entre os seus objetivos. Isso me pega de um jeito, porque a gente tá tão fissurado a terminar um objetivo e começar outro, que a gente nem ligou mais para aquele objetivo, a gente nem ligou mais pro que deu. Então, por exemplo, como eu sempre comparo empresa com relacionamento, quando você termina um relacionamento, não deu certo, né? Cara, deu muito certo. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu aprendi a conviver com uma pessoa completamente diferente de mim, eu aprendi a conviver com problemas e garantir que aquela pessoa se sentisse amada. Eu consegui viver com gatilhos. Isso é a mesma coisa com a empresa. Só que também eu não preciso virar e falar, nossa, foi um mar de rosas, foi lindo, foi incrível. Mas assim, no fim deu certo. No fim, eu tô saindo dessa empresa hoje, entrando como gerente em outra. Se isso não vale nada, eu não sei mais o que vale. Cara, o Matheus Ferreira, do Geek Publicitário, de KPB, ele falou isso num podcast que a gente teve tempos atrás. Pô, cara, você demorou 10 anos pra comprar seu carro. Quando você tem seu carro, você já vai pensar na sua casa? Não, pô, curte seu carro, aproveita seu carro, cara. Você custou, o processo foi difícil. Você vai ficar mais 10 pagando. É. Então aproveita seu carro, curte aquilo que você conquistou. Porque muita gente tem essa dificuldade também de tipo, pô, conquistei, acabou. É. Já chega, né? A gente Já... valoriza mais o problema do que a solução, do que a realidade, do que a parte boa. Eu sou essa pessoa, tá? Eu sou essa pessoa. A Então, gente, a gente falando, mas a gente eu tenho exatamente. muita propriedade pra falar que eu sou essa pessoa. Cara, eu resolvi o problema do café com briefing, agora eu vou resolver o problema do outro. Não, mas o café com briefing tá super feliz. Ótimo, o problema é dele. Vamos pro próximo, sabe? Eu sou muito, muito, muito assim, com tudo na minha vida. E o que não é bom também, mas enche meu coração, sabe? Eu acho que, principalmente quando a gente fala sobre employer branding, a gente precisa saber o que faz bem pra gente. E o que faz bem pra mim é saber que deu certo pra pessoa, sabe? Sim. É chegar lá e O falar. resultado do outro é o seu resultado. Tanto que eu falo, eu sou uma negação em redes sociais. Você sabe, eu sou uma negação em redes sociais. Eu não quero pegar uma foto do meu cliente no evento pra postar nas redes sociais. Eu quero pegar uma foto do meu cliente no evento pra falar: caramba, que ótimo! Deu muito certo. Olha que lindo, olha o sorriso dele, olha a felicidade dele. E aí, claro, felicidade não enche o prato de comida. Tudo bem, uma coisa anda em paralelo com a outra, não significa que um ande sozinho. Mas, pra mim, o mais importante, tipo esse da Quinto Andar que eu falo que mora muito no meu coração, é ver os vídeos das pessoas, cara.
Porque foi algo que eu, particularmente, nunca vi as pessoas recebendo, entendeu? E olha que eu sou o tipo de pessoa que eu fico feliz de te dar uma caneca. Porque eu sei que dependendo do seu potencial, do seu, como você falou, da sua fluência, essa caneca é a coisa mais linda que você já ganhou na vida, sabe? E é muito doido quando você traz isso pra sua realidade de tipo, eu não preciso te dar uma Alexa pra você ficar feliz. Então eu preciso entender seu público. Então, olha que doida a conexão que a gente consegue fazer com o assunto passado da pessoa comprar a ideia. Eu preciso saber qual nível que ela tá. Então, presentear uma pessoa de startup é muito difícil. Porque eles já ganharam de tudo, eles têm de tudo. Tipo, toda sexta-feira tem chopp grátis. Se eu der uma caneca, ele joga na parede, sabe? Mas se eu chegar para uma pessoa de uma empresa pequena, então a gente está falando sobre empresas grandes. Cara, na Salazar a gente tem pouquíssimas pessoas, no geral agora. Mas eu insisto que as pessoas estejam bem. Eu insisto, e claro, na medida do possível, né? Porque a gente não tem investimentos e possibilidades, enfim, a gente é tudo na raça. E eu agradeço muito a minha equipe por tudo, sem eles. Eu ouso dizer, eu sempre digo que eu sou a pessoa que vai lendo o mapa na frente e jogando os obstáculos para trás, sabe? E eles vão catando os obstáculos. E sem eles nada aconteceria. Mas não significa que a gente não possa se divertir, sabe? Não significa que o meu colaborador não possa resolver um problema da vida dele. Isso é employer branding. Você tem problema. Sabe quando você ouve assim? Quando você entrar no escritório, você deixa os seus problemas pra fora. Você deixa a sua cabeça lá fora? Então você tem que entrar com os seus problemas, você tem que lidar com os seus problemas. Vai ter dia que você vai trabalhar chorando, vai ter dia que você vai trabalhar rindo, vai ter dia que você vai brigar com o cara do lado que você tá brigando com todo mundo. E você vai ter que criar uma relação disso. Isso é employer branding. Quer dizer, eu acho que é employer branding, entendeu? Que é muito crítico você falar o que é e o que não é employer branding. Sim. Cara, falando de tretas, agora tretas. Eu falei um pouquinho sobre o medo do colaborador, essa crise interna. Cara, os layoffs são coisas que estão, assim, acontecendo, principalmente depois da pandemia, né? Onde, assim, algumas empresas foram realmente corte de gastos e outras empresas, elas entenderam que elas não precisavam de ter tantos funcionários quanto elas tinham, né? Cara, um layoff pode queimar uma estratégia de 10 anos de employer branding? E se sim, cara, aí eu venho aquilo. Você, Luca, o que você faria para poder consertar isso e tirar o medo? Por exemplo, pô, cara, tem empresas que eu sonho em trabalhar. Aí tem um layoff, sai 80, 90 funcionários da empresa, com quase 50% da empresa sai. Pô, se eu entrar, eu sou um dos primeiros a sair, Sim. sabe? Então, como que você vê isso, cara? Então, sim, dá pra estragar uma estratégia muito. Mas também, o que acontece? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Então, isso é um fato. Foi muito difícil para todo mundo. E principalmente as empresas que fizeram maiores layoffs foram as empresas, e isso é muito doido. As empresas que fizeram maiores layoffs são as empresas que mais eram preocupadas com o colaborador. Porque elas gastaram a torta e a direita para o colaborador ficar bem na casa dele. E aí, quando eu falo bem, independente dos motivos que a empresa tenha, você está fazendo bem para o colaborador. Então você está entregando um MacBook na casa dele, um kit onboard na casa dele, um kit de proteção na casa dele, você está fazendo ações de 1 hora por dia ginástica laboral. Pô, super legal. Então, durante toda a pandemia, tiveram milhares de estratégias muito interessantes para os colaboradores. E isso é muito caro para as empresas. Só a mudança de tirar os colaboradores do presencial, você tinha o custo dos prédios, da equipe, e aí milhões de pessoas foram mandadas embora. Então, por exemplo, as empresas que terceirizam limpeza, técnica, foram milhares de pessoas. Isso não está no LinkedIn, sabe? Porque se você não tem mais presencial, você não tem mais limpeza. Corta, sabe? Escritórios que foram cortados, então escritórios em outras cidades, então sei lá, Alphaville, que aqui de São Paulo é um dos polos comerciais, entregaram escritórios em Alphaville, entregaram escritórios na Faria Lima, enquanto outras empresas foram crescendo, mas foi um tempo muito nebuloso para você saber quanto tempo vai durar, o que vai ser, então foi muito gasto. E em paralelo a isso, muitas empresas mudaram de cultura, porque ao mesmo tempo que foi ruim para as empresas, foi bom para os colaboradores. Os colaboradores pararam de ter gastos com condução, com tempo de trajeto e etc. Então, isso foi mudando bastante
para o colaborador, e isso foi se tornando bastante interessante para o colaborador. E com isso, houveram esses cortes. Muitos desses cortes, e eu vou citar de novo a Jéssica, que a Jéssica trabalha na Cora, o layoff da Cora, como estratégia, para mim, foi perfeito. Porque o que acontece? O layoff da Cora foi avisado. Começa por aí. Existiu um layoff de uma empresa que eu não vou citar qual, foi no dia 24 de dezembro. 24 de dezembro. Você coloca 1000 pessoas numa live e manda todo mundo embora. Cara, não criticando a sua estratégia e tudo mais, mas... Não pode criticar, assim, porque, cara, Podia ser em janeiro, vai. Você gera uma desestabilidade muito grande. Cara, olha que louco. Eu saí de uma empresa há um tempo e foi exatamente isso, cara. Me mandaram embora por corte de pessoas também, né? Por questão financeira. Me mandaram embora. E, tipo assim, foi um dia antes da festa da empresa, que era um dia antes do Natal. E, cara, eu falei, na hora que eu tava indo embora, eu falei assim, ó, vocês se pregam muito como uma empresa humana, mas vocês estão me mandando embora um dia antes do Natal, um dia antes das minhas férias. Vê se eu vou ter cabeça pra ter férias, que eu vou estar procurando emprego novo. Que férias, né? Sabe? Então, eu fiquei bem puto mesmo. Mas... E isso estraga completamente a sua pegada, a pegada que você veio construindo. E isso estraga a relação que você teve com a empresa e tudo mais. Então, o mais importante realmente dentro de um layoff é você explicar que a empresa está passando por problemas. E quando a empresa está passando por problemas, consequentemente você é um problema também para a empresa, sabe? Só que tudo bem. Você passa por problemas, a empresa passa por problemas. Então você tem que fazer escolhas. Então é muito interessante de pesquisar como a Cora realmente fez o layoff deles, que na verdade não foi nem um layoff, porque a Cora teve uma demissão em massa, mas não foi de um número muito gritante de pessoas, mas eles avisaram. Ó, teremos um corte por conta disso, disso e disso. Isso é da cultura da empresa. Teremos um corte por causa disso, disso e disso. O dono da empresa se pronunciou. Falando, galera, vai precisar fazer esse corte, vai acontecer assim, 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 peço desculpas, nananana, e automaticamente disso as pessoas planejaram esse corte. Então, eu não sei ao certo tempo, mas sei lá, se for com um mês de antecedência, a sua reação não é completamente diferente. E principalmente, você não vai querer naquele mês entregar o suficiente para manter a sua história lá viva, porque a pessoa se preocupou com você. Então, isso é um jogo. Employer branding é um jogo. E diferente da Cora, as empresas mandaram embora dia 24 de dezembro. Teve uma empresa específica que mandou metade do quadro embora. Metade. Você sabe o que é 50% de 4.000 pessoas? Assim, ó, numa latada, sabe? E você vem falar sobre cultura? Qual que é a cultura daquilo? Sabe? Porque, e aí entram-se milhões de pontos, mas por que chegou a esse ponto? Porque pra mim a única coisa que importa é isso. Como que chegou ao ponto de você mandar metade do quadro embora e você não reparou? Você não percebeu? Sabe? Eu não tô dizendo 100, 200 pessoas. Eu tô dizendo 2.000 pessoas. Você precisou mandar 2.000 pessoas embora para que o seu negócio funcionasse e tudo mais. Caramba, você não viu isso 6 meses atrás? Porque se você precisou mandar metade do seu quadro embora, 6 meses atrás, o buraco já tava grande. Entendeu? Sim, exatamente, cara. Aí é a falta do planejamento, né? Exato. Falta do planejamento. Cara, assim, muito obrigado por ter topado, tá? Eu tenho um presentinho pra você Oba. aqui. A Oakley, nossa parceira, ela mandou presentinho pra você, Oba. tá? Então, mimozinho pra você. Você vai receber também seu kitzinho de café em casa, tá? Então, fique feliz. Cara, muito obrigado por ter topado, realmente, assim, muito Eu foda amei o a papo. experiência. Ai, que bom. Cara, a gente tem a de café, que é uma dica que a gente pede para que as pessoas saiam daqui aprendendo um pouquinho mais sobre o que a gente tratou aqui. Então, pode ser um livro, um podcast, um filme, um perfil no Instagram, uma série, ou realmente descansar, enfim, sobre um pouquinho mais. A gente falou sobre aqui Employee Experience, sobre a questão de branding também, sobre a questão de empreendedorismo, enfim. Dá uma dica pra galera? Que lindo, eu amei. Bom, eu vou dar 2 dicas específicas. A primeira dica é sobre empreendedorismo real. A gente não falou muito sobre isso, mas o empreendedorismo, ele é uma realidade, né? Às vezes a gente brilha muito em empreendedorismo, falando até de employer branding, né? De tipo, não, porque quando você for
dono do seu próprio negócio, você não tem mais chefe, você não tem mais horário, e é uma coisa linda, e tipo, Não tem é. horário, você trabalha o dia inteiro, todo dia. Não é, sabe? Tipo, você tem 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, 5 rendas, 6 rendas, 6. Um psicólogo tem que estar com a terapia ali, ó, um dia, porque senão é complicado. Ui, é complicado. Então, a minha dica de empreendedorismo é realmente quem for empreender, pesquisar. Não vai na onda das pessoas de que é bonito, de que é legal, de que é tranquilo, ver um segmento, algo, porque é muito gostoso. Empreender é muito gostoso, mas tem muitas dores, como um trabalho fixo, como um CLT, como um... Então, minha primeira de café aí é essa. E a minha segunda é acompanhar algumas pessoas que para mim são referências, que é a Jéssica Borsari da Cora. Acompanhar também o Rafael Freitas, que trabalha... Agora ele está na Porto, né, na Porto Seguro, e ele fala muito sobre marca empregadora nas redes sociais. Então é algo focado muito em redes sociais de marca empregadora, sabe? Ele trabalha muito bem com isso. E ele trabalhou na Quinto Andar quando a gente fez o projeto. Então uma das fotos que eu mais adoro é ele com um sorrisão lá usando a nossa jaqueta. Eu adoro, também tive o prazer de conhecê-lo e ter contato com ele. Além disso, tem uma plataforma que chama I Love My Job, que eles, na verdade, são uma agência de comunicação interna e employer branding, só que eles têm um segmento justamente para estudar employer branding. Eles têm um curso de extensão de employer branding muito legal, muito completo, pessoas muito presentes no mercado. Então, a minha dica, assim, super de confiança é pesquisem, quem tiver interesse dessa área, pessoal de RH e tudo mais, que tem super algo dentro disso, pesquisar I Love My Job, porque é fantástico. São conteúdos, sim, fantásticos. Perfeito, cara. Mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar, assim, com um papo sensacional. Não sei quando vai ser publicado esse episódio, Logo, mas vai ser publicado. E se você não assistiu os outros episódios, a gente tá fazendo uma maratona de episódios aqui. Cara, vai ser muita coisa massa muita mesmo. gente legal. Muita gente legal, sensacional mesmo. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.